Você sente dor no joelho, nas mãos, no quadril? Isso pode ser artrose, uma condição que está cada vez mais comum e afeta milhares de brasileiros. Mas será que tem como prevenir, como evitar a artrose? Tratar sem cirurgia? Ou até mesmo, né? Muita gente pensa o que fazer quando ela se torna um caso mais grave. Hoje a gente vai esclarecer todas essas dúvidas num bate-papo com a médica reumatologista, a doutora Tarsila Fontes. Fica com a gente até o fim, porque essa conversa pode mudar a sua saúde e a sua qualidade de vida. Eu sou Juliana Garcia e você está no canal TV Viver Bem. Já deixa o seu like, compartilha esse vídeo com quem precisa e se inscreva no canal para mais conteúdos de saúde. Tudo bom, doutora Tarsila? Um prazer lhe receber mais uma vez aqui no Viver Bem. Bom dia, Ju. Tava com saudade de vocês, né? A gente tem muito tempo que a gente trabalhou em algumas atividades. Antes de tudo, peço desculpas pela voz. Eu estou resfriada, valendo agora, assim. Tava escapando, mas acabei encurralada pelo resfriado. Então, vão me perdoando de antemão pela voz um pouquinho mais debilitada, tá? É um prazer estar aqui trazendo um pouco mais de insights sobre a reumatologia, que é a minha especialidade de atuação e que o nosso papel é estar aqui para orientar a população, para debater, para tirar dúvidas, para saber quem é o reumatologista, o que que ele faz, quais as condições que ele trata, quais as condições que ele previne, porque medicina não é só tratamento, é promoção de saúde, é prevenção de lesões. Então, muito obrigada por esse convite, me sinto muito honrada e feliz por a gente poder estar nesse espaço de divulgação. Doutora Tarsila, tá desculpada a voz, porque eu sei que você vai trazer muitas orientações importantes e você que está aqui acompanhando, fica com a gente, porque esse bate-papo pode sim mudar sua qualidade de vida, principalmente se você sofre com artrose. Vamos começar falando, explicando o que é artrose. Vocês usam outro termo também para definir essa doença, não é isso? Perfeito. A artrose, que é o termo leigo pelo qual se conhece essa doença, ela diz respeito ao desgaste da cartilagem articular, certo? Numa articulação, nós temos, ela se move porque um osso não é grudado no outro. Entre esses ossos existe uma fenda articular e essa fenda, na parte de contato osso com osso, ela é revestida de um tecido liso, nacarado, brilhante, que é a cartilagem. Todo mundo aqui conhece uma cartilagem de frango, né? Que é aquele tecido bem liso, perolado. Então, um tecido semelhante àquele reveste a superfície de contato entre as articulações. E existe um líquido, que é o líquido sinovial, que lubrifica e permite o deslizamento dessas superfícies, como a dobradiça de uma porta, que às vezes a gente coloca um olhinho ali para quando ela está rangendo, né? Assim. Não sei se o pessoal ainda faz isso, mas pelo menos na minha época de infância era comum usar o óleo aí de uma máquina de costura para promover o deslizamento de uma porta. Então, na osteoartrite, que a gente vai conversar que o termo mais adequado hoje não é artrose, é osteoartrite. Essa cartilagem, que antes era lisa, brilhante e permitia esse deslizamento, ela vai sendo lesionada, vão se criando buracos, rachaduras, fendas nessa cartilagem, o que fazem com que esse deslizamento fique dificultado. Então, o paciente tem diminuição da mobilidade, a sensação de ranger, de estalo, a crepitação, que é o termo médico para esse estalo, com rigidez da articulação e diminuição dessa mobilidade, porque começa a atritar osso com osso. E atritar osso com osso dói, incomoda e gera alterações na tentativa de reparar essa cartilagem. A cartilagem ela não se regenera sozinha. Então, o osso, na tentativa de resgatar essa cartilagem, ela começa a fazer proeminências ósseas, que são os vulgares bicos de papagaio na coluna, por exemplo. Então, o bico de papagaio, no caso de osteoartrite de coluna, é uma tentativa do osso de repor aquela cartilagem, só que sem sucesso, tá? Então, o que a gente chama o termo médico do bico de papagaio nos outros sítios são os osteofitos, que são essas proeminências ósseas que às vezes acabam aparecendo ao redor da articulação por uma falência nesse processo de regeneração. E por que que o termo mais adequado é osteoartrite e não artrose?
Porque quando a gente usa o sufixo "ose", ele traz uma menção, basicamente, é uma coisa que é um desgaste, é um fim de carreira. Esclerose, osteoporose, né? Então, esse sufixo "ose", ele está um pouco ultrapassado, porque hoje é o entendimento de que essa lesão da cartilagem, ela é regulada por um processo inflamatório. Não um processo inflamatório como de uma artrite, como uma artrite reumatoide, uma artrite do lúpus, que são bem mais exuberantes. Mas existe um processo inflamatório em menor monta, que é o que acaba danificando a cartilagem. Portanto, o termo mais adequado hoje é osteoartrite, para trazer essa ideia do sufixo de inflamação. Certo. O principal sintoma é a dor. O que é que deve acender esse sinal de alerta no paciente? Certo. Então, o principal sintoma da osteoartrite em qualquer articulação é o surgimento de dor. Essa dor, ela pode ser de forma contínua, aquela dor ali que está ali, mas o paciente às vezes não dá muito conta dela. Ou ela pode ter picos de dor e acalmia, dor e acalmia. Então, a sintomatologia da osteoartrite, ela é variável. Tem pacientes que vão ter uma dor perene, tem pacientes que vão ter essas exacerbações que são justamente nas fases de descompensação inflamatória. Quando a cartilagem está sendo mais agredida, o paciente pode sentir mais dor. Pode ou não, nessas fases inflamatórias, o paciente ter edema da articulação afetada, inchaço, tá? Que a gente chama de sinais flogísticos, né? Dor, vermelhidão, calor, inchaço, tá? Justamente nessas fases inflamatórias. Então, a doença que ela pode ser o que chamamos de surto remissiva. Ela tem exacerbações e remissões. Uma das características da dor da osteoartrite, principalmente osteoartrite de articulações de carga, como quadril, coluna lombar, joelhos, que suportam o peso corporal, é o que chamamos de dor protocinética, ou dor no início do movimento. É o paciente que chega para a gente e diz assim: doutora, eu estou sentado há 1 hora e meia esperando uma consulta médica. Está tudo ok. Quando eu sou chamado, que me levanto, parece que meu joelho vai desconjuntar. Então, eles têm essa sensação de que vai tudo se desmanchar, que é a dor no começo do movimento. E eles ainda dizem assim, é igual a carro a álcool, a gente vai andando, vai esquentando e aquela dor vai passando. Então, a dor no começo do movimento, ou protocinética, ela é muito característica da osteoartrite. É uma dor que em repouso ela tende a ficar um pouquinho mais calma e piorar com a movimentação excessiva. Então, às vezes, um paciente com osteoartrite que vai fazer uma caminhada mais longa, está viajando, vai subir ladeira, ele pode sentir um desconforto maior e ele precisar de um repouso articular ali curto depois para se recuperar, certo? Então, dor, sensação de rigidez, né? Sensação de travamento, principalmente ao acordar de manhã. A paciente diz assim, doutora, eu me levanto, estou meio enferrujado, parece que eu estou todo enferrujado. Aí, dali uns 5 minutos, eu entro no chuveiro, me movimento, e aí vai dando aquela melhorada na minha articulação, tá? Então, uma rigidez matinal curta, não é uma rigidez de 1 hora, como a gente vê, por exemplo, numa artrite autoimune, por exemplo, ou numa gota, ou num lúpus, enfim. Tá? Então, dor articular, sinais inflamatórios podem acontecer, rigidez articular, diminuição da amplitude de movimento. Doutora, eu não consigo mais dobrar meu joelho. Às vezes tem um corpo livre ali atrapalhando, ou a própria lesão da cartilagem, atrita osso com osso e não vai mais. Então, dor articular, flogose, rigidez, restrição de movimento e impotência de função. Quais são as principais articulações que sofrem, ou todas podem sofrer com a artrose? A Qualquer osteoartrite. A osteoartrite. Qualquer articulação, virtualmente, ela pode ser acometida por osteoartrite. Mas, primariamente, a gente divide a osteoartrite em primária e secundária. Por exemplo, a osteoartrite primária é aquela que não tem um fator predisponente para levar aquele processo destrutivo, certo? Então, por exemplo, uma osteoartrite nodal de mãos, ela não precisa de um trauma precedente. Uma osteoartrite pelo uso exagerado de corticoides, ela não requer um trauma. O corticoide ele vai degradando essa cartilagem aos poucos. A osteoartrite de um paciente HIV positivo, e o HIV também é uma causa de artrose em alguns pacientes. Então, as artroses primárias relacionadas à obesidade, a sedentarismo, ao cigarro. O cigarro ele danifica o osso e a cartilagem.
Então, essas não precisam, por exemplo, de um trauma. E a osteoartrite secundária, que ela teve um fator predisponente para aquilo. Por exemplo, um trauma, que é o mais significativo para a gente. Um paciente que teve uma fratura de cotovelo num acidente de automóvel há 10 anos. Ele pode desenvolver alterações nessa cartilagem que lá na frente vão levar a uma osteoartrite secundária. E ainda existem as formas de artrite secundária secundárias a uma doença autoimune. Por exemplo, o paciente tem artrite reumatoide. Então, inicialmente, ele tem um quadro artrítico, inflamatório, que não cuidado vai degradando, vai inflamando, vai lesionando, vai destruindo. E a via final daquele processo de inflamação é o desenvolvimento de uma artrose secundária. Isso é muito interessante em consultório, porque se eu não trato uma artrite, ela pode virar uma artrose ou osteoartrite secundária àquele dano articular cronificado. Tá? As osteoartrites primárias, elas são mais frequentes em áreas de carga, coluna cervical, né, que suporta a carga da cabeça, coluna lombar, quadril, articulação coxo-femoral, joelhos, tornozelos, certo? Tem a osteoartrite, que tem um componente familiar muito importante, como a osteoartrite de mãos. Doutora, minha mão está ficando caroçuda, né? Forma algumas lesões nodulares, duras, que a gente chama aqui na distal de nódulo de Eberden, e aqui a gente chama de nódulo de Bouchard. Então, aquela pessoa que tem uma mãozinha, parece umas contas de rosário, né? Umas bolotinhas endurecidas aqui, que também podem acontecer nos pés. Uma forma de artrose muito frequente é o joanete. O joanete é a artrose da primeira articulação do dedão, né? Da tarsometatarsiana, e que é muito frequente e tem um componente familiar. Geralmente, quando a pessoa tem joanete, algum antepassado ali tinha também para transferir essa genética, tá? Então, esses são os locais mais frequentes de artrose. Nas artroses secundárias, pode ser qualquer lugar, principalmente locais atípicos para artrose. Punho, cotovelos, ombros, né, a glândula humeral. Então, o lugar na traumática pode ser qualquer lugar que sofreu um trauma. Mas os sítios mais frequentes são áreas de carga, coluna vertebral, principalmente cérvico-lombar, e articulações de membros inferiores e a genética, que é essa de mãozinha e pezinho. A gente vê muitas pessoas reclamando dessa artrose, dessa dor. Como prevenir ou o que é que tem de novo para tratar isso e garantir essa qualidade de vida? Que eu acho que quem está acompanhando aqui, que sofre com essas dores, deve estar pensando, e aí, eu sofro, o que é que eu faço para amenizar? O que é que existe? Né? A gente vê aí a medicina evoluindo bastante, mas o que é que a gente pode Graças a fazer Deus. para amenizar essas dores, doutora Vamos lá. Eu Tarsila? queria só trazer um ponto importante, que assim, a prevalência da osteoartrite, né, o número de pessoas aumenta com a idade. É importante falar isso aqui. Então, quanto mais idoso o paciente, maior a prevalência de alterações em exames de imagem compatíveis com a artrose. Eu digo aos meus pacientes que a artrose é a ruga da articulação, certo? Então, quando a gente vai envelhecendo, a gente vai acumulando linhas de expressão, rugas, cabelos brancos. Isso faz parte do nosso processo. Então, o desgaste da cartilagem, ele também faz parte até um certo ponto, tá? Só que se a gente for fazer ressonância, radiografias de pessoas mais velhas, quanto mais idosa a pessoa, maior eu vou ter alterações na imagem. Mas isso não quer dizer que todo mundo vai sentir dor por artrose ou por osteoartrite. Porque nessa doença existe o que chamamos de dissociação clínica imagem. Traduzindo, não é porque a sua ressonância de joelho tem 2 páginas de relatório com 1 milhão de alterações que você vai sentir uma dor intensa. Não há proporcionalidade entre o que o exame descreve e o que o paciente sente. O contrário também é aceitável. Às vezes o raio-x, a ressonância, tem alterações muito discretas e o paciente sente uma dor que para ele é muito intensa. Então, é muito importante esse alerta, porque muitas vezes o paciente vai em busca de tratar o exame e não de tratar o paciente. Então, se eu chego, olha aqui essa ressonância do meu pai que tem artrose de coluna lombar, tá tudo horrível, tem espondiloartrose, discoartrose, protrusão. Cadê ele? Não, não está aqui. Então, não posso dizer nada, tá? Então,
Às vezes é como se a gente quisesse tratar o exame, isso aí incorre muito erro, porque o que a gente vê na prática, às vezes, são cirurgias tratando a ressonância e não tratando o paciente. E é aquele paciente que você vê que depositou todas as expectativas num tratamento cirúrgico e fez a cirurgia e não resolveu nada, pelo contrário, piorou. Então, eu queria deixar esse alerta de que a artrose não é igual a colocar uma prótese. Existe toda uma via para a gente considerar a possibilidade de repor aquela articulação. Combinado? A cirurgia é uma via lá na frente. Mas o que a gente vê na prática é, às vezes, o paciente se antecipar para uma cirurgia quando existe muita coisa para a gente trabalhar antes. Então, o tratamento da osteoartrite, como eu falei, né, a gente falou de cirurgia aqui rapidamente, mas a primeira coisa é educar o paciente. É educar, como em toda condição de saúde. O que é a doença? Que ela pode ter períodos de pior, de mais dor, de mais inflamação. Existem medicamentos que ajudam nesse processo de crise. A gente tem a medicação da crise e a gente tem medicações que impedem o retorno da crise ou diminui a frequência da crise, tá? Que esses medicamentos que induzem a diminuição da frequência da crise podem ser, por exemplo, um antidepressivo que é muito usado em artrose, que é a duloxetina, alguns outros medicamentos de ação central, existem alguns imunomoduladores que a gente usa de forma individualizada, não é receita de bolo, cada paciente vai ter resposta, certo? Antes que a gente vá pensar em terapias invasivas, tá? Então, educação. Primeiro, a gente saber que é uma doença que pode melhorar e piorar e que o nosso objetivo muitas vezes é diminuir esses períodos de piora. Segundo, as articulações mais afetadas são articulações de carga, como eu falei, certo? Então, diminuir a carga sobre essas articulações é fundamental para o sucesso terapêutico. Eu jamais vou conseguir entregar uma resposta satisfatória em termos de melhora de dor e função num paciente que não se conscientiza sobre a necessidade de perder peso. Tá? Eu preciso. É como eu querer construir um prédio de 50 andares de concreto em cima de 4 palitos de força. Vai dar Sim. certo? Não vai dar certo. Então, o primeiro ponto é a gente diminuir a carga sobre a nossa articulação doente, por exemplo, o joelho, e fortalecer os tecidos ao redor daquela articulação, traduzindo, músculo, ligamento, tendão, cápsula, tá? Ah, mas como é que eu faço isso? Exercício físico. A gente precisa parar com essa coisa que ficou 30 anos atrás de que o paciente reumático não pode se exercitar. Ele pode Isso é um mito, então, um e mito que ficou. deve fazer exercício, porque isso vai trazer a melhora em longo prazo, entendeu? Mas é um conceito que, infelizmente, muitos pacientes chegam em consultório dizendo: ah, meu médico disse há 30 anos que eu não posso me agachar. Agachar é um ato instintivo. A gente agacha para sentar numa cadeira, a gente agacha para fazer as nossas necessidades. Como é que um paciente vai viver sem se agachar? Me explica aí. Concorda? Então, assim, a gente precisa desmistificar muita coisa em consultório, né? Imagine que essa coisa do fortalecer o tecido periarticular, eu uso uma analogia que eu gosto muito, que é como se você, Ju, tivesse uma fábrica com 100 operários de bolo. Você faz bolo, certo? E aí, todos os dias, você tem que entregar 1.000 bolos em Natal e região. E você tem 100 operários para isso, ok? Aí Sim. vamos que pode no feriado, 20 trabalhadores seus desses 100 colocam um atestado que foram para uma festa em comum, estão passando mal e você vai ficar com um déficit de 20 funcionários. Você pode perder sua entrega de 1.000 bolos? O Não. ideal é que não. Então, aqueles 80 que estão ali em condições vão ter que cortar um dobradozinho para repor a função daqueles 20, concorda? Então, se eu tenho uma estrutura da articulação, que é a cartilagem danificada, eu tenho que olhar para o resto e dizer, galera, vamos ter que trabalhar aí mais pesado. Fortalecer articulação, fortalecer músculo, fortalecer tendão, ligamento. E não existe outra medida que não o exercício físico para trazer esse efeito. Na osteoartrite de joelhos, para dar um exemplo, é muito importante que o paciente condicione a musculatura da parte anterior da coxa, que nós chamamos de quadríceps, que é o que permite que a gente sente e levante. Então, fortalecer especialmente o quadríceps é importantíssimo para quem tem artrose de joelho, certo?
Então, o primeiro ponto é educar e conscientizar da necessidade de fortalecimento articular para melhora, tá? Medicamentos podem ajudar, não são receita de bolo, existem algumas terapêuticas que são individualizadas para caso a caso. Existem procedimentos minimamente invasivos, como infiltrações, por exemplo, infiltração articular com corticoide, tá certo? É algo que pode ajudar ali durante o processo inflamatório mais exagerado que pode acontecer. A viscosuplementação, que é o uso de ácido hialurônico, por exemplo, intraarticular, mas essas medidas minimamente invasivas, elas funcionam bem por um tempo. Se eu não conscientizo o paciente de que, em paralelo com esse alívio que ele vai ter, ele precisa diminuir a carga sobre a articulação e fortalecer, ele vai virar dependente de infiltração a cada X tempo e vai gastar muito mais dinheiro para ter uma resposta satisfatória. E aí tem as cirurgias, né? Desde osteotomias, que é quando eu corrijo o alinhamento da articulação. Às vezes o paciente tem uma artrose de joelho. É uma artrose que está levando aquele joelho em L, em valgo. Aí eu faço uma osteotomia para dar uma organizada, reposicionar aquela articulação, para distribuir melhor a carga, até findar na substituição da articulação por uma prótese. Então, vejam que existe toda uma série de tratamentos que eu posso fazer antes de chegar ao fim, que é a prótese, tá? Doutora Tarsila, e quem não tem artrose ainda, né? A gente vê, tem muita gente jovem, seguindo aí o seu estilo de vida, às vezes não tão saudável. O que é que a gente pode fazer para prevenir, né? Para que a artrose não chegue, ou lá na frente, ou é igual a catarata, que todo mundo vai ter Todo mundo vai ter catarata que quando operar. envelhecer. Não, na verdade, a osteoartrite é um dado, como eu disse, radiograficamente, com o envelhecimento, a maioria de nós vai ter um desgastezinho, um negocinho, um biquinho de papagaio ali e tal, mas que isso não necessariamente é patológico, como eu falei. Então, você pode trabalhar de uma forma preventiva na sua maior juventude, né? É como uma amiga minha geriatra fala, a gente faz uma previdência para a terceira idade. Então, se a gente se cuida numa idade mais jovem, a terceira idade não vai ser um calvário. E as principais medidas preventivas que a gente pode fazer para prevenir a dor da artrose, né, já que a gente pode prevenir sintomas, é evitar ganhos excessivos de peso, certo? Minimizar sempre que possível o consumo de cigarro e álcool, né, que são dois hábitos de vida que pioram, certo? Combater o sedentarismo com todas as suas forças, né? Exercício físico é tratamento, é prevenção, é promoção, tá? Sedentarismo hoje, junto com a obesidade, são duas doenças, inclusive elas têm CID no Código de Classificação Internacional de Doença, né? Então, a pessoa sedentária hoje é uma pessoa doente. Ela pode nem perceber, mas ela tem alterações orgânicas subclínicas que levam ela a, no futuro, desenvolver uma miríade de doenças, desde doenças metabólicas, inflamatórias, até alguns tipos de cânceres, né? Hoje a gente sabe que existem, pelo menos, se eu não estou enganada, que eu vi um estudo que existem pelo menos 19 cânceres que são diretamente relacionados ao estilo de vida da pessoa, com obesidade e sedentarismo. É muita coisa, né? E você conseguir prevenir isso com exercício, tá? Então, controle de peso, diminuir consumo de álcool, de cigarro, tá? Evitar no máximo possível o abuso de corticoides, que infelizmente a gente vê muitas doenças que precisam por um tempo de corticoide, mas o corticoide, pelo menos no reumato, que corticoide é uma ferramenta muito importante para a gente no controle de algumas condições. Sempre ter um planejamento para tirar esse corticoide o mais rápido possível, tá? Doenças degenerativas. Então, assim, tem muita coisa que dá para a gente fazer de forma preventiva. Até para artrose de mãos, que é essa artrose genética, né, que tem um componente, o exercício físico é benéfico, porque o exercício, a gente não malha a mão, né? O paciente diz, mas como é que pode? Se eu vou malhar a mão, como é que eu vou malhar a mão para prevenir a artrose? Porque, na verdade, o ato de se exercitar libera substâncias anti-inflamatórias, que acabam diminuindo aqui a inflamação articular. Então, o exercício físico é a pedra fundamental
do tratamento e da prevenção da osteoartrite. A gente escuta muita gente, tem que tomar colágeno para prevenir. O colágeno previne ou não? O colágeno é um dos componentes da matriz da cartilagem, né, que é aquela estrutura que está lesionada, mas existe um hype muito grande em relação ao colágeno. A resposta ao colágeno via oral, ela é muito pobre, tá? Estudos falam entre 30% e 50% de resposta, ou seja, é jogar uma moeda para cima, tá? Então, não espere que uma artrose bastante sintomática vai melhorar com colágeno. Não sou a favor. E o colágeno, ele pode funcionar como uma proteína para suplementar o seu organismo para você ir fortalecer e você ganhar músculo. Sim. No entanto, o valor biológico da proteína do colágeno, ele é menor do que o valor biológico da proteína do whey protein, por exemplo, que é a proteína do leite. Então, quando o meu paciente já vem, doutora, passe um colágeno para mim. É muito melhor que esse paciente faça uso de uma suplementação proteica, porque a maioria de nós não bate meta proteica na alimentação, e a gente tem metas de proteína a cumprir, né? A gente precisa de uma quantidade X de proteínas por dia para manter o nosso funcionamento. Então, é muito melhor que o paciente gaste seu dinheiro com uma proteína de boa qualidade, seja na dieta, seja suplementando, e vá treinar, do que usar um colágeno. Porque o colágeno que você ingere não vai dizer, a articulação está doente, eu vou direto para lá. Não tem como, certo? Mas o racional é esse. O ácido hialurônico na infiltração, que é outra coisa também que é muito feita, especialmente em joelho, a gente vê muito, também não tem esse benefício todo maravilhoso, não. Tem que se considerar. Até porque é um procedimento que invade uma articulação. Então, existe um risco infeccioso que deve ser considerado, é um procedimento. Sim. Não é uma coisinha que você está brincando ali e ficar fazendo infiltração a cada 3, 6 meses, não. Infelizmente, você vê muito isso na prática, vê. Mas é aquela resposta ali que vai dar uma melhoradinha. É como se eu lhe desse um comprimido dentro da junta. Vai ter um período que vai dar uma aliviada, mas depois, se você não fez essas medidas que eu falei, não farmacológicas, vai voltar tudo de novo. Aí você escolhe. Então, Porque você vai gastar seu dinheirinho, né? o X da questão é o estilo de vida. Para quem quer prevenir, para quem quer aliviar as dores, para quem quer Perfeito. viver bem aí, viver muito e sem dor, sem Perfeitamente. essa dor da artrose. Às vezes a gente quer, sabe, Ju? Só um desabafo aqui. A gente quer fórmulas mirabolantes. Ai, tá tomando o quê para ficar tão bem? Né? Ninguém pensa em fazer o básico bem feito, né? Em cuidar do seu corpo, por exemplo, hidratar-se bem, fazer exercício, dormir adequadamente, né? Gerenciar o estresse emocional. Então, não é difícil, gente. Basta a gente olhar mais para o alicerce, para o basal. E realmente ter um estilo de vida saudável é preventivo e terapêutico para a maior parte das doenças que a gente cuida. Verdade. Doutora Tarsila, só para a gente terminar, a gente antes da entrevista estava conversando, você falou do Ozempic, que tem estudos também que mostram que ele pode ajudar aí nesse processo da artrose. De que forma? Existem algumas terapias que vêm sendo estudadas e de forma bem promissora na osteoartrite, né? A gente já tentou anti-TNF, que é um tipo de imunobiológico para artrose, que é usado em doenças autoimunes, mas o anti-TNF não teve uma resposta tão bacana na artrose, né? Com racional de controlar a inflamação, eu digo. E tem um estudo publicado recentemente numa revista de renome internacional, na New England, sobre o benefício que eles observaram com o uso da semaglutida, que é conhecida comercialmente como Ozempic, e agora está o Wegovy, né? Que são do mesmo laboratório, ele está fazendo a troca de Ozempic para o Wegovy. São exatamente a mesma coisa, do mesmo laboratório, que são a semaglutida, que é um análogo de GLP-1, que foi inicialmente usado para o controle de diabetes, né? Aí veio a questão da obesidade, uma série de coisas. E a semaglutida, ela parece ser uma droga muito interessante para outras coisas. Então, se pegaram pacientes, eu acho que mais de 300 pacientes, e fizeram um estudo de intervenção, que são os estudos de maior relevância para eu avaliar resposta a uma terapêutica nova. Então, eles randomizaram esses pacientes para receber semaglutida, o Ozempic ou o Wegovy, né? Foram aconselhados a praticar exercícios e o outro grupo placebo.
né, uma medicação inerte. E foi observado que os pacientes que usaram a semaglutida, eles tiveram uma melhor resposta nos scores de dor e função articular quando usaram o medicamento em relação a quem não usou nada. Aí a gente pensa assim, isso seria lógico. O paciente perdeu peso, houve uma média de perda de peso de 10 a 15% em relação ao basal, né? E eu falei, né, que perder peso ajuda bastante, né? E então o paciente melhorou porque perdeu peso. Parece que não só isso. Então, eles viram na análise de dados que os pacientes perderam peso porque melhoraram porque perderam peso, mas também um efeito independente da perda de peso, diminuíram o processo inflamatório na articulação. Então, parece que a semaglutida tem um efeito também anti-inflamatório e anti-radicais livres na articulação. O que abre aí um espaço para a gente explorar mais esse efeito e aprender a tratar a obesidade, o excesso de peso, porque ele está em todas as áreas. Hoje, o endocrinologista não deve ser o único profissional a tratar a obesidade. Veja, mais de metade da população hoje está acima do peso. Não tem médico para esse povo. Então, a obesidade está na cardiologia, a obesidade está na dermato, porque síndrome metabólica piora a lesão de pele. A obesidade está na reumato. Então, parece que tratar a obesidade, todos nós bons clínicos devemos saber orientar e coordenar esse tratamento, é bom também para artrose, e o tratamento medicamentoso da obesidade precisa, pelo menos de forma inicial, como abordagem inicial, ser de domínio de todo especialista. Tá? Então, a semaglutida é uma outra droga que eu já tenho utilizado no meu consultório para pacientes com osteoartrite de carga, joelho, quadril, e tenho tido muito bons resultados, embasada por esse estudo. Que bom, doutora Tarsila, é sempre bom conversar com você, é uma chuva de conhecimento aqui, eu tenho certeza que os nossos telespectadores que estão aqui acompanhando essa entrevista vão sair com muita informação para combater e para viver sem dor, mesmo que estejam aí sofrendo com artrose. Muito obrigada. Então, eu agradeço, Ju, a participação aqui. Eu fico muito feliz do interesse de vocês da imprensa, de trazer o reumatologista mais para a linha de frente, para orientar, porque existe muita coisa a ser falada pela reumatologia, que às vezes é repleta de crenças, de desconhecimento da população. E dizer, a mensagem final é que, embora a osteoartrite seja um fenômeno natural do envelhecimento, e embora envelhecer com dor seja comum, não é normal envelhecer com dor. Então, é preciso desmistificar que o paciente idoso está fadado a um final de vida de dor, de restrição, de sofrimento, de limitações. E que a reumatologia hoje, felizmente, traz muitos recursos para que esse envelhecimento seja gerenciado dentro de uma linha de cuidado, de uma equipe, né? Eu costumo dizer que eu não gosto de trabalhar sozinha. Ter um geriatra de referência, ter um fisioterapeuta, um TO, um profissional de educação física, um nutricionista. Então, que a gente monte uma linha de cuidado para que esse envelhecer seja um período de glória, de descobertas, de reconhecimentos, de gratidão por uma vida bem vivida, e que isso é possível, que a gente não pode tirar da cabeça que é possível envelhecer bem e com qualidade.